Olá a todos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Todos me ouvem? Me deem um ok aqui no chat se todo mundo me ouve e me vê. Beleza, massa. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Desculpem o atraso. Eu sou Maurício Lima e sejam bem-vindos às Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, com patrocínio da Fundação Cultural Holandesa Prince Claus Fund e em parceria com The Black Archives em Amsterdã. A live de hoje é parte do Festival Às Escuras, que reúne arte LGBTQIA+ preta e tá bombando no Pandêmica Coletivo. Como vocês sabem, temos sempre interpretação simultânea com os nossos intérpretes Marcelo Andreotti, português e inglês, e Jonatas Narciso, português, Libras, língua brasileira de sinais. O Jonatas fica com a gente o tempo todo e o Marcelo fica com a gente só em áudio e vai ser essa nossa voz internacional. Bom, novamente, uma boa tarde, caminhos abertos, laroyê e axé. Hoje é a nossa última live desse projeto que fizemos com tanta alegria. Nesses 2 meses, nós recebemos 9 pessoas negras para escurecer o futuro. Ouvimos muito, dialogamos e deixamos algum legado de pensamento no meio de uma pandemia perigosa e contagiosa. Nessas quartas-feiras todas, eu sempre repeti que as epidemias têm o poder de revelar quem são aqueles que devem morrer e que o coronavírus virou mais uma arma usada pelo Estado para perpetuar o projeto de genocídio contra a população negra e pobre, tentando nos roubar o futuro. Mas nós, aqui juntos, combinamos que nós não vamos morrer. Esse projeto nasceu no início dessa pandemia mundial, porque eu me vi diante do dilema de não saber o que fazer. E como eu sou um artista, eu tirei forças de toda a minha ancestralidade e de tantas urgências para poder criar, para poder escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que começa agora. E aí, para isso, hoje, eu tenho a honra de receber, nessa nossa última live, a deputada, ativista e educadora Érica Malunguinho. Érica, bem-vinda ao Museu dos Meninos. Deixa eu... Espera, está Estão me ouvindo? mutado. Agora sim. Agora sim. Deixa eu aumentar a luz aqui, que eu acho que tá um pouco... Sempre... É porque tem a ver com a luz aqui. Às vezes o sol entra, às vezes ele não sai. Pronto, melhor. Tá linda. Bem-vinda, Érica. Estou muito feliz de estar aqui Obrigada. contigo hoje. É uma honra estar nesse encontro, estar com um projeto importante de arte, cultura preta, né, de fazeres para além das linguagens tão tradicionais, né, importantes também, mas das linguagens tradicionais que a gente vem se apresentando, né, no mundo. Bom, Érica Malunguinho é ativista, educadora, artista e em 2018 ela foi eleita deputada estadual na Alesp, tornando-se a primeira parlamentar trans e negra do país. Nasceu em Pernambuco e a militância aprendeu em casa, porque a sua família era ligada aos movimentos populares. Mas foi na performance que Érica começou a elaborar as questões das identidades transvestigêneres e criou ações performáticas que afrontam estruturas de poder.
Depois de ir para São Paulo, essa pesquisa também começa um caminho transdisciplinar. Ela se torna educadora e amplia seu campo performativo para as questões raciais. Nesse momento, então, Érica passa a compartilhar as questões que ela vive e presencia em seu corpo na formação de professores e professoras. E foi no desempenho desse papel de artista e cidadã que se foi construindo um projeto profundo, político, em oposição ao projeto colonialista. Ela criou o Quilombo Urbano Aparelha Luzia em 2016 e mais adiante ocupou o espaço formal de representação quando foi eleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com 55.223 votos. É uma multidão, é muita gente, nós somos muitos com ela, somos muitos junto contigo, Érica. Eu falei tudo, você quer complementar alguma coisa sobre a sua biografia? Eu nem sabia tanto sobre mim. Eu acho importante, tem uma parte que eu acho muito importante, que quando fala, né, que a dimensão racial, o fundamento racial adentra, isso diz respeito a uma coisa muito crucial, é que eu tive uma infância e uma adolescência muito negra. Então, a minha família ela é completamente negra, então as pessoas que moravam no meu bairro eram pretas, eu tive professores pretos, na escola tinha muita gente preta, então, quando eu me apercebo da forma real do racismo, né, da forma profunda, isso é exatamente no lugar onde eu não estou, né, convivendo e vendo meus iguais. Né? A gente sabe que Recife, por exemplo, é uma cidade muito negra, muito indígena, e eu estava sempre pertencente a esses territórios. Né? Então, a racialidade ela era positiva, eu a via de forma positiva, por mais que nesse circuito preto a gente vivesse opressões, né, porque elas existem, né, e nas dimensões estratificadas, mas não foram suficientes, não eram suficientes e sistemáticas, né, porque eu sempre tinha um conforto de olhar para minha mãe, olhar para minha família, olhar para meus amigos e falar assim, tá tudo certo, entendeu? Então é importante a perceber que eu me reconhecer de forma estrangeira, né, ou me pensar de forma estrangeira, a ponto de ter que debater racialidade, né, negociar meu pertencimento nesse aspecto, diz respeito a uma imposição étnica que está em outros territórios. Então, os territórios de classe média, na cidade de São Paulo, por exemplo, enfim. Érica, eu hoje te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, eu sou um artista, mas aqui e agora eu vou ser o seu guia. Esse museu, ele é uma ação de arte e ativismo que nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. O meu nome é Maurício, eu tenho 29 anos e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do complexo do Alemão. Eu sou de uma família preta, migrante, nordestina como a sua, e a minha família ela chega no Rio lá pelos anos 60 e mora hoje, até hoje, na mesma casa. E aí, dessa casa onde eu cresci, eu vi muita coisa acontecer. No silêncio entre um tiroteio e outro, eu vi pessoas morrerem pela violência policial no morro. E de alguma maneira, eu achava que isso era normal. Eu tinha certeza que tudo era uma questão de sorte. A sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro, era a sorte o que nos fazia permanecer vivos. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar teatro e, além de me ensinar a falar e a ouvir, o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma condição, que ela não é uma coisa normal.
ela é uma operação. E pela primeira vez eu senti medo de morrer. Porque naquele momento eu percebi que eu tenho valor, que eu importo. E que nós precisamos viver. E esse mesmo teatro que me ensinou tudo isso também me exilou. Aos 18 anos, eu desci o morro para abrir caminho nos dentes e impor o meu corpo como algo necessário. Eu precisava do teatro, mas o teatro também precisava e ainda precisa de mim. Aí eu estava ensaiando uma peça há um tempo atrás e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. Ali eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão. E no meio dessa multidão, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. E aí, diante desses números, eu olhei de novo para o meu morro, aí eu olhei para o futuro e comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato, porque nós precisamos selecionar, colecionar memórias de meninos vivos. E eu já tenho 30 peças, 30 meninos nesse museu. Ele é um museu vivo. É o Museu dos Meninos. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu vou chamar de necessidade de estar vivo. Eu hoje queria apresentar, Érica, alguns desses meninos para você. Então nós vamos abrir as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site aberto ao público em museudosmeninos.com.br. Lá tem todos os 30 vídeos, vocês podem acessar e ver. Para quem está vendo a gente em inglês, os vídeos que eu vou mostrar estão com legendas. Eu vou ensinar vocês como aciona. Vamos para o primeiro depoimento. Aí aqui, ó, para quem estiver vendo a gente, clica nessa engrenagemzinha aqui. Aí tem legendas, português ou inglês. A gente vai assistir agora em inglês. Vamos ao primeiro depoimento do Eliel Moraes. Meu nome é Eliel Moraes, tenho 27 anos, sou professor de português e redação e árabe. Eu não tenho nada que me torne especial, eu simplesmente tive mais sorte do que outras pessoas no sentido de apenas estar vivo. Muita gente não tem essa oportunidade de simplesmente acordar e não levar um tiro na cabeça, não estar andando em qualquer lugar e de repente ser assassinado aleatoriamente, sem nenhum motivo, por uma pessoa que não sabe da tua história, por uma pessoa que não sabe quem você é. Acho que não há nem o tempo de um julgamento, é simplesmente um julgamento histórico que existe, né, e social, e que a gente está sofrendo. Não importa o teu nome, você está ali naquele lugar, naquela hora, e é isso que importa no momento da tua morte. E eu me sinto nesse sentido, de ser uma pessoa privilegiada simplesmente por viver, por ser sobrevivente, e eu acho que isso é uma pena, a gente viver assim nesse limiar da tragédia, nesse limiar do escatológico, assim. É difícil pensar sobre esses números, é difícil também calcular a dor que isso traz ao coração da gente, né?
Cara, o futuro para mim é as crianças, assim, ver as crianças da favela, assim, crescendo com algumas oportunidades, com mais do que a gente teve. Para mim, o futuro é olhar essas crianças crescendo, né? Eu acho que a gente tem um trabalho social que é muito importante, mas a gente precisa ter esse braço, assim, do Estado que faça alguma coisa por nós. Infelizmente, até o momento não está acontecendo. O futuro, para mim, é uma criança favelada, que possa crescer, que possa ter uma vida normal, comum, como outras pessoas. Vamos para o segundo depoimento, que é do Marcos Carolino. Eu me chamo Marcos Carolino, tenho 29 anos, sou da Nova Brasília e faço dança. Quis tentar mostrar meu corpo em movimento, né? E é o que está acontecendo nesse momento de uma hora eu tô aqui dançando, outra hora eu tô ali dançando, e todo tempo eu tô dançando, taxado de maluco dentro de casa, porque todo momento eu tô me movimentando. Tipo, se você vai na esquina, você tem que pegar a tua identidade, porque você pode ser abordado a qualquer momento e tal. Eu já tava saindo para trabalhar na época da ocupação e assim, eu tive que chegar atrasado no trabalho porque eles me pararam na rua e tal para poder abrir minha mochila, me revistar, para saber se estava tudo certo, quem eu era. Já fui abordado aqui, quando eu morava aqui perto do teleférico, num beco, de vir uns 3 dentro de um beco e apontar arma para mim e tal, porque eu tava passando beco naquela hora, tá voltando do trabalho. É muito complicado, cara. Você tem que estar com a cabeça todo tempo ali em vigilância, porque tu não sabe se tu sair agora, não sabe se tu vai voltar, ou se tu pode sair. Futuro. O que é futuro? Cara, eu queria muito acreditar num mundo com igualdade, com paz, com mais educação, menos ignorância. Um mundo com mais união, mais paz, igualdade. Acho que um paraíso. Paraíso seria o que eu espero do futuro. Apesar de ser assustador. Antes de ir para o próximo depoimento, me deem um ok aqui no chat, se está todo mundo conseguindo ver o vídeo direitinho, as legendas. Érica, tá conseguindo ver direitinho? Mas voltei. Ok. Tá conseguindo ver direitinho, Érica? Tá... Sim. Massa. Então vamos para o terceiro e penúltimo vídeo, que é do Rafael Souza. Meu nome é Rafael, eu tenho 28 anos, moro aqui em Ramos e eu trabalho como vendedor. Na minha infância eu lembro muito de ficar subscrevendo as fitas do R.R. Soares com videoclipes da MTV, porque naquela época eu já gostava muito de música. A minha avó ficava meio puta quando eu subscrevia as fitas evangélicas dela com clipes da MTV.
E hoje em dia a minha relação com a religião, ela hoje em dia já é meio distante, porque mesmo tendo crescido em um ambiente religioso, eu nunca vi aquilo como pura verdade, assim. Religião e política é um tema bem complicado, porque, vamos dizer, é uma coisa que para mim não tem que se misturar nunca. Porque a partir do momento em que algum religioso está no poder, ele tende a fazer com que os outros creiam no que ele acha certo. E isso pode variar para vertentes muito perigosas, como querer censurar, né? Não sei se eu posso citar, mas um caso recente que a gente teve foi do prefeito Marcelo Crivella, né? Que ele censurou uma HQ dos Vingadores só porque nela continha um beijo gay. Ele foi na Bienal e mandou recolher tudo. De acordo com ele, devia ser mantido vedado em saco preto como se fosse material pornográfico. Sendo que não é. É uma HQ de super-herói que lá na última página tem 2 personagens que são gays e se beijam. E para mim isso é um exemplo claro que a gente teve recente de mistura entre crença religiosa com a realidade. Quando um religioso está no poder, ele faz isso. Ele bota o que ele acredita na cabeça dos outros e espera que todo mundo aceite. Acho que futuro para mim é meio que realização de projetos, realização de escolhas. Tudo que você decide aqui é o que vai refletir no seu futuro. Eu acho que basicamente é isso. Escolhas, projetos, realizações e esperança. É isso. E vamos para o último depoimento, que é do Hugo Dallahan. Meu nome é Hugo Dallahan, eu tenho 21 anos. Eu moro no Complexo do Alemão, na Grota. E atualmente eu estou trabalhando como vendedor num bazar beneficente para criança especial. Passei por vários momentos meio conturbados na minha vida, né? Porque eu perdi meus pais muito cedo, minha avó. Foi numa fase, principalmente que eu era muito ligada à minha mãe. E foi numa fase de transição, né? Que eu tava descobrindo quem era eu, né? Ou redescobrindo. E ela tava começando a, vamos dizer, me aceitar. Não, nem gosto muito de usar essa palavra, me aceitar, porque eu não sei se como estivesse cometendo um crime, assim, sei lá, só por você ter nascido você. Aí, em mim é meio confuso, né, por eu ser um homem trans e ter aquela, meio na minha cabeça, uma incongruência de meu corpo diz uma coisa, os outros dizem, né, a biologia diz e minha cabeça vê de outra forma, enfim. Eu não podia jogar futebol com os meninos, que eu era frágil demais. Eu não podia jogar queimado com as meninas, que eu era bruto demais. Sempre falava, você vai machucar ela e tudo mais, joga mais fraco. E eu pensava, eu não tenho que jogar fraco, como é que eu vou fazer isso, sabe? Você ama muito, aí o pessoal, você tem a mão muito pesada. Então eu sempre fiquei flutuando, eu não fazia parte nem de um nem de outro. Então, quando eu era criança,
Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria ter nascido branco, loiro, de olhos azuis, de cabelo liso. Eu me lembro por chorar porque Deus não concedeu isso a mim e tal. E eu me lembro por pedir muito e eu tava meio com sono. Aí eu desejei que quando eu acordasse eu fosse assim, né? Tipo, se Deus era Deus, então ia me transformar assim. Futuro? Qual complexo? Futuro é algo complicado assim de explicar em palavras assim. Porque o futuro é algo atemporal, né? Tipo assim, você imagina, sei lá, você se projeta lá na frente e já imagina algo realizado e no presente você tem que agir para poder ir construindo tijolo por tijolo até chegar lá. Então é complicado se definir em palavras mesmo, sei lá. Bom, agora a gente vai ouvir a Érica. E aí, lembrando que o chat está aberto o tempo todo e nós vamos tentar ler alguns comentários ou perguntas no final, se tiver tempo. As perguntas também podem ser feitas em inglês. E quem tiver perguntas em Libras e precisar fazer em vídeo, avisa a gente aqui no chat que a gente abre a sua câmera. Tá bom? Então agora, Érica, como nós podemos escurecer o futuro? Eu preciso só falar uma cena do Hugo antes, que essa cena de pedir para Deus, né, uma transformação, uma mudança, aquilo que é possível, né, o Senhor de todas as causas, ela é muito forte na nossa construção e aconteceu a mesma coisa comigo, mas eu não tinha problema em ser preta, eu queria ser uma menina cis, né, que era a forma que eu encontrava de poder existir. E eu lembro que eu chorei muito, muito, muito no quintal da minha casa, muito, muito. Falei assim, Deus vai me fazer virar uma menina, porque ele sente a sinceridade disso e tal. E aí, quando eu abri o olho, sabe aquele choro catártico, assim, de criança? Quando eu abri o olho, tava o pênis lá. Eu falei, nossa, Deus não existe. E assim, eu caminhei com isso durante muito tempo. Então, essa construção, né, que inclusive diz respeito também à fala de, como é o nome dele, do Rafael, né, que fala da separação de política e religião, ela é muito séria, como é que a gente se constrói, porque isso diz respeito a como a gente se fundamenta, cria alicerce, e é sobre isso o futuro. Como é que a gente pode pensar no amanhã se o ontem e o hoje ele está sendo alicerçado de forma frágil, de forma incoerente e de forma repulsiva às tantas existências possíveis. E isso eu não estou em absoluto fazendo uma crítica ao cristianismo, mas eu estou dizendo das múltiplas possibilidades de existir, do exercício da fé, inclusive do não exercício da fé. Né? E como isso poderia não atravessar as nossas construções identitárias, né? As nossas existências, as possibilidades de existir, porque afinal de contas, se Deus é amor e Deus é amor, então cabe todos dentro desse lugar. Então acho que o futuro estamos falando de tempo, e o nosso tempo ele não é o tempo de Cronos, né? O nosso tempo ele é Iroko, ele que diz respeito à própria dimensão da ancestralidade. Iroko é um orixá, né? A dimensão da ancestralidade ela é passado, presente e futuro. Então o futuro ele está sendo agora, o presente está sendo agora e o passado está sendo agora há pouco tempo. Então como é que se constrói o futuro? Quando a gente fala de criança, eu não estou esperando, eu não penso na criança como um ser do amanhã.
A criança é um ser do agora, ela precisa ter garantido estrutura, precisa ter garantido acesso à saúde, aos bens materiais e imateriais essenciais para que possa haver amanhã. Então, assim, quando a gente está falando de futuro, a gente está falando do presente. E a gente está refletindo sobre um passado que construiu histórias muito violentas e nos afastou da possibilidade tanto de um presente quanto de um futuro. Então, essa dimensão temporal de pensar no amanhã não pode... existe uma urgência, porque ela não é sobre o depois, ela é sobre o agora, né? A reflexão do anterior, do que se foi, né? Como isso se somatiza no agora e como a gente vai caminhar por isso depois. Eu costumo dizer que nós estamos na tritemporalidade, né? No terceiro tempo. E aí, o que seria esse terceiro tempo? É uma síntese histórica que eu faço, né? Ela é muito particular, minha, mas eu estou compartilhando, porque, enfim, acho que, assim como o raciocínio lógico, matemático, as pessoas, todas as pessoas têm caminhos diferentes para resolver problemas. E, em relação à temporalidade histórica, eu utilizo 3 tempos. E, para mim, esses 3 tempos são quando nós não éramos negros. O que é quando não éramos negros? Quando nós estávamos em África ou nas Américas ancestrais e ninguém ficava assim, ei, você é preto, na Nigéria, para o Senegal. O Senegal não falava, ei, você é preto, para a Etiópia, ei, você... Né, sabe, não precisava, porque afinal de contas estávamos todos entre nós, então não tinha dimensão de ser negro. Então, esse ser negro foi construído e foi alimentado, inclusive de forma violenta, a partir de um olhar estrangeiro, colonial, invasor, que é responsável, inclusive, pela sociedade que nós temos hoje. O resultado da sociedade que temos hoje é resultado de uma história de poder e de dominação que foi assinada por esses sujeitos que nos disseram negros. Então, nós não éramos negros, e aí eles nos disseram negros, que aí é o segundo tempo. Aí, como diria Vitória Santa Cruz, gritaram-me negra, pois negra sou. Esse é o segundo tempo. E o terceiro tempo é o vir a ser. É o que eu sintetizo, sistematizo, organizo e decido sobre o que é este corpo negro no mundo. Né? Muito além do que a política colonialista nos legou, muito além do que o sistema racista, escravagista nos legou, mas também contando com esse percalço histórico, né? Com essa violência histórica. Então, eu sei disso, compreendo isso e com isso crio forças e elementos para compreender, né? E para traçar, decidir melhor ainda o amanhã. Então, eu vejo isso, por exemplo, nesses 4 depoimentos. Nesses 4 depoimentos, uma profunda eloquência, uma profunda consciência, um profundo conhecimento da sua realidade. E isso é a maior falha, né? Um dos maiores erros de um sistema que quer controlar os nossos corpos. É quando a gente sistematiza isso. Esses depoimentos, para mim, estão nessa terceira temporalidade, que é sobre o vir a ser, sobre o depois e sobre a decisão, né, que foi tomada a partir da compreensão desse construto aí histórico. Uau. É muito lindo te ouvir e é muito bonito quando você começa falando e trazendo tempo, trazendo Iroko, né, para essa conversa que é sobre esses 3 tempos, né? Que é sobre essa construção, essa continuidade, né? Esse ciclo, esse caminho. Tem uma primeira pergunta aqui que eu queria te fazer, que é do César Augusto, que ele escreveu aqui. Ele disse: os tempos estão todos vibrando na simultaneidade e é concreto. E aí ele pergunta:
como podemos adequar a escuta neste momento tão arbitrário? Uau! Sim. A escuta, eu tenho uma tendência, né? Porque isso nossa mente é assim, mas assim, a escuta é entender o que é a escuta, né? A escuta não é das ouças, dos ouvidos. Inclusive, se a gente pensasse na escuta só nesse lugar, a gente estaria eliminando, inclusive, as pessoas com deficiência que não escutam pelos ouvidos. Então, o que é a escuta, senão a disposição e a disponibilidade para fazer leituras honestas do mundo? Então, quando ele pergunta sobre essa escuta, eu vejo o desvelamento, né, de algumas máscaras que foram construídas historicamente, por exemplo, e que foram responsáveis por construir essas políticas, né, uma sociedade segregada, segregacionista, como, por exemplo, o véu da democracia racial. Né, dizer-se preto, dizer-se favela, né, e se sentir produtora cultural, produtora de arte, produtora de vida. Eu acho que isso é uma tremenda escuta de si e daquilo que te circula, né? Porque a escuta não pressupõe que você reproduza aquilo que você ouviu, mas que você dê sentido, né, aquilo. E aí, nessa direção de dar sentido, aí é onde eu acho que está o nó da questão, como a gente pode analisar e avaliar quem dá sentido a essas escutas de forma a continuar o segregacionismo, por exemplo. A não se sentir-se parte da coletividade, apoiar projetos políticos e projetos, aí eu falo político, não falo só institucional, né? Falo de tudo. Projetos políticos que vão contra aquilo que nos pode trazer o bem-estar, né? O bem-viver. Como é que a gente analisa a produção de sentido? Porque as escutas acontecem, né? As pessoas estão aprendendo, observando e etc, né, o mundo, mas a gente produz sentidos diferentes, né? Produzimos sentidos diferentes e alguns são muito antagônicos, alguns são muito opositores, alguns são muito negativos, alguns são muito ruins, inclusive, para a nossa existência. E aí eu vou te dizer onde eu acredito, onde eu estudo, onde eu pesquiso, onde eu leio, e eu não estou falando das leituras do alfabeto e apenas da literatura dos livros da esquerda para a direita, que começa na esquerda, termina na direita e se folheia. São muitos livros, inclusive as vidas das pessoas, a minha própria vida, né? Histórias que não estão nem narradas, mas elas são visíveis nas cidades, enfim, do Brasil e do mundo afora. Eu acredito que aonde está o fio, né? Como é que fala? Definidor não, como é que fala? O divisor de águas. O divisor de águas entre essa criação de sentido, né? Porque a gente está aprendendo, escutando tudo. Só que damos sentidos diferentes, né? Inclusive, importante, somos seres múltiplos. Mas o problema é quando esse sentido vai para o ponto, inclusive, de nos destruir, ou de nos apagar, ou de atentar contra, né, essas existências que estamos falando aqui agora. Eu acho que o divisor de águas é o que eu chamo de conhecimento sensível. Conhecimento sensível, quem é? Conhecimento sensível é matéria básica da estética, que é coisa básica da arte. Né? E aí eu acho muito importante a destituição que nós artistas temos a obrigação de fazer da arte deste lugar que ela possa vir a estar e trazer e que ela esteja
no cotidiano, no desenvolvimento, né, das capacidades, das habilidades humanas, porque isso diz respeito à estética, né? Esse conhecimento sensível é que nos move e que nos leva para um lugar e para outro, porque não é por informações pragmáticas, cortadas, e a pessoa não pode refletir sobre aquilo. A gente não está pensando nisso, a gente está pensando que as pessoas vão ter autonomia e serem sujeitas da construção do seu pensamento. Então, é o conhecimento sensível que vai ajudar a decidir o lugar mais condizente para esse conhecimento, não é, caminhar. E não à toa, falei, conhecimento sensível é matéria básica da estética. A estética, ela diz respeito a essa outra palavra que é muito próxima a ela, que é ética. Não é? E ética fundamenta as leis, a moral, né? Fundamenta um conjunto de regras sociais. Então, assim, quando pergunta sobre escuta, é isso, é sobre o sensível, é sobre formas de criar sentido, né? E eu acredito nessa criação de sentido de forma autônoma, de forma emancipada, mas que quando o conhecimento sensível é possível, há o discernimento para ir para onde é mais honesto e é mais agregador e possível para todo mundo. E isso é muito triste, porque isso parece um papo muito distante da realidade. Poxa, Érica, que cabeçudice é essa? Que lugar é esse que a senhora está muito louca viajando e não sei para onde? Não, não. Não, eu posso até estar aliada a essas palavras, mas eu estou falando do cotidiano. Eu estou falando do que fundou a cultura brasileira. Enquanto a gente estava levando chibatada, escravizada, a gente fundou a cultura brasileira. E eu falo em todos os aspectos, né, do que é cultura, modo de ser, de estar, música, gastronomia, absolutamente tudo. A estereotipia, o que é comum, né, de que a gente entende a cultura como a coisa do ser, né? Então, a gente vem fazendo isso, né? E eu entendo também que isso é muito triste e muito violento, porque além de tudo que nos roubam, né, que nos cerceiam o direito à própria vida, que é uma fala muito comum, né, em todos nós, nós estamos, nossa principal luta é o direito à vida. Então, assim, se a gente está lutando pelo direito à vida para permanecer viva, para permanecer vivos, como é que a gente vai acionar uma possibilidade de um sensível, né? Já que a gente está em muitos momentos brutalizados pela necessidade do arroz com feijão, né? De saber que você vai conseguir voltar do seu trampo ou da escola. Então, eu acho que é chamar junto na ideia, né? E aí eu vou dar uma receita que né, eu acho que é chamar junto na ideia, é fazer o que a gente sempre soube fazer na hora de comunicar, né, a revolta dos malês, na hora de comunicar que existia um quilombo possível, né, desde a insurgência, da fuga e da constituição de um território, como da comunicação e do compartilhamento para dizer para os irmãos e para as irmãs: é possível, a gente tem tecnologia intelectual, social para isso. Então, eu acho que a prática disso, né, praticar isso, é chamar junto na ideia e falar assim: ó, irmão, ó, irmã, você acha que tá bom as coisas aqui? Você acha que o governo tem a ver com isso? Por que a escola tá assim? E etc. Acho que é ir convidando, né, para revolução, né? A revolução, né? Traçar. Nós somos muitas, muitos, múltiplas, mas a gente tem um objetivo, e o objetivo é a vida, né? Isso é indubitável. E para a gente permanecer viva, a gente precisa construir uma revolução. E a revolução não é uma coisa grande que acontece assim, ai, revolução, né? Tsunami, não é assim. A revolução é uma coisa pequenininha que vai acontecendo à medida que ela vai transformando. Então, é isso. Uma das questões que a gente aborda e
e a nossa matéria aqui no Museu dos Meninos é que esses meninos se percebam como produtores e donos das suas próprias histórias, das suas próprias narrativas. E aí eu queria te perguntar a quem é permitido narrar as suas próprias histórias e garantir que elas permaneçam vivas? A quem é permitido, a gente sabe, né? Que narrar as histórias são os grupos dominantes, são os grupos dominantes que exerceram o poder, né? O poder de modo a colocar algumas pessoas, muitas pessoas como nós, à margem. E a gente precisa dar nome a isso. Assim como eu estou falando de nós, gente preta, favela, periferia, nos dizendo, nos narrando nessa construção, é necessário dar nome também a quem é permitido narrar suas próprias histórias, que é o poder hegemônico, branco, né, de uma pseudo-heterossexualidade. Né? Antes, quando eu fazia no processo de aula, eu fazia um desenho, assim, porque eu dou aula a partir de desenhos, né? E aí eu tentando construir como é a operação do organismo da sociedade, né? E aí tem uma coisa que é assim, aí eu uso, obviamente, ferramentas ocidentais para pensar nisso, porque quem melhor para falar sobre o Ocidente e sobre a violência dos brancos, senão os próprios brancos? São ótimos, entendeu? Eles são ótimos. Então, assim, Marx ajuda muito nisso, né? Quando fala, enfim, do capital e do capitalismo e etc. E quando ele fala de dois conceitos importantes, que é a base e a superestrutura. E aí a base, a gente tem como a base do nosso sistema, né, do sistema capitalista, meu não, né, mas na verdade do sistema capitalista que foi imposto, a economia, né, o mercado, aquilo você vale o que você tem, porque, enfim, tudo é a relação de troca de dinheiro por produto, e isso gera inúmeras abstrações, né, porque imagine você, quem disse para você que o tanto de tempo que você dedica ao trabalho equivale àquele em dinheiro que dá para comprar só determinadas coisas? Então, assim, várias abstrações, né, enfim. E aí você tem a base, você tem essa superestrutura, que são os meios de produção, que é quem opera a lógica do poder, quem é que opera aqui, então, assim, o agronegócio, né? Então, a gente tem aí, né, os grandes empresários, a mídia e etc., os meios de produção, né? As grandes indústrias e tal, que operam tudo isso. E aí a gente tem lá em cima, um desenho de um falo, pensa assim, ó, é a base, assim, a superestrutura, aí vai jorrando assim o falo, a os dispositivos de poder que vai contaminando todo mundo. Então, assim, por meio de vários dispositivos, eles vão comunicando isso. Jornais, revistas, televisão, né? Instituições religiosas, eles vão distribuindo essa base superestrutura, faz assim. E aí, isso tem que ter forma, isso tem forma. Eu falei do conteúdo, mas isso tem forma. Porque ó, eu olho para o mundo esteticamente. Então, estética é forma e conteúdo. Então, assim, qual o conteúdo disso? Quem são essas pessoas que operam? Porque o sistema ele não é auto-operável. Né? Precisa de gente apertando o botão ainda. Né? Precisa de gente. Então, assim, quem são essas gente? Elas têm cara. Então, eles são homens, cisgêneros, brancos, de formação judaico-cristã, pseudo-heterossexuais. Antes eu falava assim, eu perguntava para as pessoas, aí eu falava, e orientação sexual? Antigamente todo mundo falava hétero. Hoje em dia a pessoa fala, ninguém sabe. Alguma coisa está ruindo aí no patriarcado. E aí o que acontece? É a essas pessoas que é dado o direito à fala e a registrar as histórias. E aí a gente tem, a partir disso, né, segundo o construto ocidental, a gente tem todo mundo que está em todos os lugares, menos nesse. Absolutamente quase todo mundo. E aí você vai estratificando, porque ela é estratificada, a sociedade. Né? Então você tem a mulher branca, em seguida, mesmo assim, no cisgênero, de formação judaico-cristã, etc. e tal. Ela arca com anos de ser mulher numa sociedade patriarcal. Aí você tem um homem negro, a mulher negra, e você vai indo até você chegar na travesti, com deficiência, do candomblé, pobre, etc. e tal. Então, assim, a possibilidade dessa pessoa que está lá na ponta de registrar sua história
né, de Estamira ter sua história escrita, né, ela é remota, né? Quantas Carolinas de Jesus nós temos? Quantas, né, poderiam haver? Quantas existem e não puderam garantir, né, o registro, né? Então, a gente sabe a quem é dado o direito de fazer isso, a quem é dada a oportunidade e as possibilidades, mas essa reintegração de posse, né, que são a reintegração de posse, diz respeito ao nosso futuro e ao nosso agora. A gente poder registrar, né, dizer da vida como ela dizer como se movimentam nossas subjetividades, nossos desejos, nossos sonhos, nossas dores, né? Pensar como isso deve ter formas e possibilidades para se registrar. Lélia Gonzalez diria, né, a história será escrita em primeira pessoa, deve ser escrita em primeira pessoa. Então é fundamental que haja, como o Museu dos Meninos, né, espaços, territórios físicos ou virtuais, né, que escoem e, ao mesmo tempo que estão escoando as linguagens, essas necessidades de narrativa, potencializem outras linguagens e narrativas. A Parelha Luzia, ela também funciona como um lugar dessa forma. Ela é um bioma, né? Uma obra de arte, mas é um bioma que é uma plataforma que nos serve exatamente para isso, para dizer da possibilidade, da necessidade de construir o registro dessas narrativas. E aí, a partir do momento que a gente tem posse disso, né, posse das nossas histórias, e esse conhecimento, né, pode ser acessado de forma cada vez mais ampla, a gente vai ter a capacidade, né, e vamos criar habilidades para redizer e para refazer, né, enfim, o que foi até então. Aquela história, né? A gente ouvia que o Brasil foi descoberto. Quando você, né, faz uma revolução epistemológica e você diz, não, ele foi invadido, muda tudo. Né? Muda tudo você saber que você não é descendente de pessoas de escravos, mas sim de pessoas que foram escravizadas e de civilizações organizadíssimas do continente africano e das Américas. Então, assim, acho que é sobre isso. Não sei se eu te respondi. Super, embora. super respondeu. E aí eu fiquei pensando, ouvindo você, assim, é lindo isso que você falar do Aparelha como um bioma, né, como um corpo vivo, assim, né, acho muito bonito. E aí você falando do seu trabalho com esses, né, desenhos, e aí fiquei pensando numa coisa assim que queria te perguntar, assim, queria compartilhar isso contigo e saber das tuas, né, impressões, assim. Eu tenho pensado e lutado e acreditado, como você falou, tenho acreditado cada dia mais na potência política da subjetividade e da imaginação. E aí, por isso que, de alguma maneira... Érica, tu caiu lá? Cai. E aí, por isso que, de algumas maneiras, eu... Tu tá ouvindo? Tô. Voltei. Por isso que, de algumas maneiras, eu criei esse espaço aqui para a gente imaginar futuros. E aí queria te perguntar, assim, como é que você olha, assim, para a subjetividade, para essa sensibilidade do corpo e do espírito, assim, qual é, se há para você alguma importância política nisso? Porque é isso, a gente luta tanto para sobreviver, né, para continuar vivo fisicamente, mas também a gente existe de muitas outras formas, né? Não só dando comida para a gente, mas a gente pensa, a gente está aí produzindo pensamento, produzindo filosofias, né? E aí queria saber de, assim, você, qual é a importância da
imaginação na construção política de uma sociedade? A imaginação é o que nos fez estar vivos hoje. Foram tantas imaginações. Alô? Alô? Eu tô Oi, sem oi. som? Não, Peraí. a gente está te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Agora, voltou? Agora sim, sim. Será? Agora. Voltou. Desculpa, é que eu tava gerindo uma coisa aqui. Tudo bem. A imaginação foi o que permitiu que nós estivéssemos vivos. Foi o que permitiu. Porque veja bem, né? Imagine quando, aliás, lembre quando nós estávamos sendo trazidos, arrancados ali de África, dentro de um navio para uma terra desconhecida. O que além do desespero, né? A imaginação. Que lugar é aquele? Né? O lugar de onde eu vim? Por que aquele lugar? Sabe? Imaginando o que seria depois daquilo que se foi. Né? E uma vez aqui, né? A imaginação é tão importante que foram feitas abaiomis, né? Para que as crianças pudessem brincar naquele traslado, né, com as próprias roupas. Então, assim, a imaginação, ao chegar aqui, a imaginação, né, e projeção da liberdade por meio dos quilombos. Então, assim, como é que a gente... Como é que não? A pergunta não é como é. Eu estou evidenciando a importância e a imaginação no decorrer dessa nossa história. Então, assim, a gente imaginou que tinha algo além daquele mato, além daquelas terras que tinham dono. Então, que existia algum lugar onde não se habitavam pessoas e que a gente poderia estar seguras e seguros do poder do senhor de engenho, enfim, do senhor da Sinhá. Então, assim, isso é imaginação. Né? Isso construir um plano para isso. Isso é imaginação, né? Da cozinheira colocar ervas que os donos da casa dormissem mais tempo. Enfim, isso tudo é imaginação. Assim, eu acho que a gente pensar na nossa permanência, ela foi substanciada por imaginar. Assim, a gente é vanguarda por isso, porque não há indivíduo, né? Não há indivíduo, não há sujeito, não há sujeita que se conforme à violência, à dor, a ser torturada, espremida, né? Apagada e impossibilitada de sua subjetividade. Então, assim, as revoltas na história da humanidade, né, elas são constantes porque é isso, porque a imaginação de que pode ser diferente, de que há um outro meio, de criar, de ter, ela nos é inerente. Né? Então, assim, eu olho para um coco e falo assim, poxa, o que tem dentro? Imagino o que tem dentro e eu descubro que tem para água de coco fazer parte de um cardápio na praia, ou de, sei lá, ser possível, preciso alguém imaginar, né, pesquisar enfim. Então, né, então a própria... Né, a gente pensa aonde se estanca, né, onde para o nomadismo no continente africano, né, onde para não, porque nunca parou, mas aonde a gente tem uma demarcação ali do surgimento da agricultura, quando para o nomadismo, que são os povos egípcios, quando imagina que dá para aproveitar da água do rio, construir, né, pequenos pedaços, né, para colheita, para fertilizar e etc. Quando você imagina, a partir do momento que você tem aqueles depósitos, né, de comida, você tem armazenando comida que vem predadores, ratos, etc. Você imagina que você pode trazer um bicho que come aquele bicho que está comendo sua comida. Assim, tudo isso são projeções, imaginações, a utopia.
ela é essencial. A utopia não é uma mentira, não é uma reticência, né? A utopia não ela só pode ser uma reticência se o texto houver continuidade, né? Assim, a utopia ela não o invisível, né? Ela não é o invisível, ela não é o nada, ela é a nossa extensão e até onde a gente alcança. Então, assim, a gente não vai pegar tudo, porque não é para pegar tudo, mas é para se expandir, para caminhar, para sair do lugar, para se deslocar. Então, só a imaginação pode fazer isso, né? A imaginação, ela não pode ser ela não pode ser porque tem um lado aí do que se acredita ser a imaginação, ela não pode ser uma prisão, né? Ela não pode ser uma imaginação limada, né, encaixotada pela lógica capitalista, a imaginação de ficar rica, a imaginação de ter determinados bens, etc. e tal. E isso não é imaginação, né? E assim, eu também não estou falando que as pessoas pretas não podem ficar ricas, nem podem ter acesso aos bens materiais. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que a imaginação projeta para outras coisas. E a consequência disso, dessa expansão, são inúmeras. São inúmeras, mas uma coisa é certa, num lugar a gente não fica. No mesmo lugar não ficamos. Uau. A gente está chegando no nosso limite de tempo. Vamos fazer uma última pergunta. O chat está aqui bombando. Tem um comentário. Eu te amo, Érica. Renata Carvalho. Érica também está no filme Corpo, uma autobiografia, que eu indico muito, assistam. E tem uma última pergunta aqui, que é... Deixa eu achar o nome. Não achei. Que é do Ângelo. Ele fala assim, é uma pergunta bem específica. Ele é artista e ativista do Complexo da Penha, da Vila Cruzeiro, e ele fala sobre o colonialismo cultural e narra um fato lamentável em que as obras dele foram expostas na Holanda e ficaram presas, e a instituição alegou que houvesse gastos e se apropriou de um acervo de artefatos da favela, assim como no passado tivemos muitos outros patrimônios sequestrados e transportados para outros países. E a pergunta dele é: devo continuar lutando pela repatriação dessas artes? Isso não tem que ser nenhuma pergunta. Isso não deve ser uma pergunta. Então, assim, o roubo é histórico, né? O roubo é histórico. O nome disso é roubo. O nome disso é roubo. O nome disso é roubo. Roubo. Né? Então, é importante a gente nomear isso, né? Esse sequestro, porque é óbvio que isso né? Isso está infringindo um acordo básico, né, que não precisa nem de muita sofisticação para compreender, né? Enfim, estamos falando de uma posse, inclusive, muito tácita, né? Muito tátil, muito dada, que enfim. Mas a exemplo do manto né, Tupinambá, né? A exemplo enfim, né? A exemplo de toda a produção, grande parte da produção artística africana está nos museus europeus. Então, é óbvio que isso é muito valioso, é óbvio que isso é muito valioso. E não cabe, mas nesse tempo histórico, a gente se silenciar diante de uma narrativa que a gente conhece muito bem. Talvez lá atrás a gente estivesse elaborando, preocupadas e pensando, sei lá, outras coisas que não davam essa dimensão, né? Até porque esses artefatos, essas obras para os povos ancestrais, né, para os povos, né, anteriores, tanto das Américas quanto de África, não gerava esse valor capitalista, né, esse valor econômico. Fazia sentido para a vida das pessoas, né? Estava na vida das
pessoas. Então, a gente já entendeu que não dá para agir assim com eles, porque eles capitalizam em cima dos nossos corpos, porque eles lucram em cima das nossas experiências estético, político e culturais, porque eles retroalimentam um sistema que, enfim, reincide nas práticas de violência contra nossos corpos, porque nem para haver uma redistribuição, né, do acúmulo ou das riquezas que eles constroem com isso. Então, assim, não mesmo, né? Não mesmo. Érica, muito obrigado. A gente está chegando no fim do nosso encontro. Quero te agradecer muito por ter partilhado todos esses pensamentos junto com a gente. Você é uma pessoa incrível, muito importante para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês falando metapolítica, porque não dá para falar apenas, né, de política rasa, institucional e estricta, né, tão restrita, tão importante falar de metapolítica. É isso que Chika Manicongo estava fazendo quando insurgiu e se rebelou, né, e não né, se assentou à imposição de uma formulação de gênero proveniente do Ocidente, né? Tá aí um outro lugar importante para a gente imaginar, que é o mesmo lugar, mas é importante para a gente imaginar como Chika Manicongo chega aqui no Brasil e traz com ela a própria Chika Manicongo, né? Ela se traz, né? Que variedade, que variabilidade é essa desses territórios, em termos, inclusive, de construção de gênero, que foram achatados aqui neste Ocidente. Então, é sobre isso. Bom, amigos, amigas e amigues, é com muita emoção que estamos terminando essa live do projeto das Arqueologias do Futuro. Nós, do Museu dos Meninos e a Fundação Princiclaus, estamos muito interessados em continuar essas trocas. Então sigam a gente, escrevam para a gente está colocando todos os arrobas aqui no chat. Esse projeto foi feito em parceria com o The Black Archives Amsterdã e com a Pandêmica Coletivo Temporário de Criação, que também está à frente do Festival As Escuras, um festival feito por artistas LGBTQIA+, pretos do estado do Rio de Janeiro. O festival está sendo feito de forma completamente independente. A programação tá babado e vai até domingo. E você encontra tudo nas redes do Pandêmica Coletivo, no @Pandêmica Coletivo. E no sábado, dia 26, às 4 da tarde, eu vou apresentar a performance das Arqueologias do Futuro. Então, estão todos convidados. Venham, sigam. Tá muito bonito o festival. É um espaço muito importante de produção e de construção de pensamento. Eu queria muito agradecer, um agradecimento muito especial à Fundação Princiclaus, que é parceira do Museu dos Meninos desde o início, no ano passado. Muito obrigado. E especialmente eu queria agradecer a Dilara e a Evelyn por terem acreditado em mim e nas minhas ideias desde o início. Vocês fazem um trabalho lindo, conectando pessoas e transformando as estruturas. Eu também queria agradecer assim de uma maneira imensa aos intérpretes incríveis Jonatas e Marcelo por terem estado comigo durante todas essas semanas aqui falando, criando esse espaço. E também agradecer muito a toda a equipe que está fazendo essa roda girar por trás dessas telas aqui. Nelly Coelho, Juraci de Oliveira, Thierry Rosa e Fabiano de Freitas. Apareçam aqui para dar um oi, agradecer. E completando a nossa equipe, eu quero agradecer também ao Rodrigo Rosme, na programação visual, ao Rodrigo Menezes, que cuidou das nossas redes sociais,
a Alessandra Costa e a Dueto Comunicação na assessoria de imprensa e a Ivy Ávila na direção de arte. Nessas Mal, 8 semanas... desculpa, só uma coisa. Hoje a gente vai quebrar o nosso roteiro. Só para agradecer a você, eu vou agradecer em nome de toda a equipe, a você por ter idealizado nesse momento tão importante para a gente, nesse momento em que o mundo, de alguma maneira, foi para uma outra gravidade, e você criou e juntou todo mundo. Foi você que juntou todo mundo aqui em torno dessa ideia, em torno da ideia de escolher seu futuro. Em nome da equipe toda, a gente te agradece. Continua, hein? Obrigado. Nossa, como continuar assim, né? É isso, foram 8 semanas, foram 2 meses, 8 semanas marcadas no meio dessa pandemia, onde a gente aglomerou pensamento e ação. Aqui estiveram junto comigo o artista multimídia Edgar, a historiadora e deputada portuguesa Joacine Catar, a filósofa Djamila Ribeiro, os parceiros do Black Archives em Amsterdã com Mitchell Esaias e de Londres com Ari Kioki, o artista visual Yuri Cruz, a coreógrafa Naomi Peter, a programadora cultural Simone Zifuk, e hoje a gente termina ouvindo a maravilhosa Érica Malunguinho. E juntos, aqui e agora, nós lançamos algumas ideias para escurecer o futuro. Esse futuro que anda tão nebuloso para todos nós. Mas nós vimos o futuro. E esse futuro é preto. E ele vai escurecer cada vez mais. E para me despedir, eu faço minhas as palavras do poeta Rincon Sapiência: os preto é a chave, abram os portões. Muito obrigado a todos. Esse foi o projeto Arqueologias do Futuro. Axé, tenham todos uma ótima noite. Obrigado.